Supremo Tribunal Federal pode ou deve examinar nesta quarta-feira a ação direta de inconstitucionalidade que questiona o poder do Conselho Nacional de Justiça de julgar e punir juízes e desembargadores por má conduta. O assunto virou polêmica por conta da declaração da corregedora do CNJ, a ministra Eliana Calmon. Ela criticou de forma veemente a ação apresentada pela Associação dos Magistrados e afirmou que há bandidos escondidos atrás da toga. Conversa comigo Otávio Pedersoli Rocha, ele é professor de Direito Constitucional da PUC Minas. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Esse episódio colocou o judiciário em xeque? Colocou em evidência assuntos que já vinham sendo debatidos nos bastidores ou no meio acadêmico e que agora a opinião pública inteira pôde se atentar para ele. Que tipo de... O que está despertando? O que está provocando esse interesse? Além da provocação, naturalmente, a fala da ministra, que é bastante contundente, né? Mas isso provoca uma reação mesmo da sociedade. Por quê? Sim, foi uma declaração forte, né? E independente de ter usado palavras talvez não as mais felizes, mas ela tem autoridade para falar o que disse. E, na verdade, o Poder Judiciário, muitas vezes, é aquele menos transparente no sentido das apurações, das punições dos magistrados que cometem desvios de conduta. Então, a grande polêmica é que o CNJ, com a reforma do Judiciário em 2004, passou a punir magistrados, e ao longo desses últimos 6 anos já foram cerca de 50, e isso incomoda cúpulas de alguns tribunais de estados. O ex-presidente Lula disse uma vez, usou a expressão, cunhou a expressão caixa preta do judiciário, a caixa preta do judiciário, né? Que foi antes mesmo da criação do CNJ e criou-se uma grande, isso teve muita repercussão. Podemos dizer que o judiciário não é mais uma caixa preta ou está longe de deixar de ser uma caixa preta? Eu acho que o judiciário nunca foi uma caixa preta. Essas expressões são muito fortes e tem o perigo de generalizar uma situação que não é bem assim. A maioria absoluta dos magistrados são honestos, trabalhadores, e nem acredito que a corregedora pensa diferente disso. Mas quando se fala em caixa preta, não está se dizendo falando em desonestidade, está falando de falta de transparência. E muitas vezes de falta de punição daqueles membros que cometem desvio de conduta. E eu acredito que a intenção da corregedora foi essa. Então, essa reação muito arraigada, a meu ver, é injusta e é tampar o sol com a peneira. No Brasil, muitas vezes acontece isso. Quem fala a verdade é crucificado. E ela, em momento nenhum, ofendeu a magistratura enquanto uma classe, uma categoria ou uma função de Estado. Apenas disse que vinha enfrentando dificuldades para apurar, porque alguns tribunais são realmente muito fechados e entendem que o CNJ não teria essa prerrogativa de, vamos dizer, passar por cima das corregedorias. E as corregedorias, essa é inclusive o que a ministra Eliana Calmon pontua, é que as corregedorias postergam muito decisões, né? Enfim, ela coloca em dúvida a efetividade, a agilidade, a eficiência. Isso é real? Em alguns estados, sim. E por isso até a ideia de se constituir um conselho, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é órgão do Poder Judiciário, é importante destacar isso, porque algumas pessoas falam de controle externo e que isso violaria a independência do Poder Judiciário. Não, o CNJ é órgão do Poder Judiciário. Dos 15 membros que compõem o CNJ, 9 são magistrados, 2 são do Ministério Público, 2 são advogados e 2 são cidadãos, um indicado pelo Senado Federal e outro pela Câmara dos Deputados. Então, o primeiro esclarecimento importante é esse: o CNJ é um órgão do Poder Judiciário. O segundo ponto é que o CNJ não quer invadir a prerrogativa
de apuração e punição das corregedorias, mas ele tem uma atribuição concorrente de fazer procedimentos disciplinares e punir magistrados que cometam desvios. E a grande polêmica está aí, porque alguns magistrados punidos recorrem ao Supremo Tribunal Federal e, em alguns casos, o Supremo defere liminares, garantindo que os magistrados continuem atuando. Ô, professor, a impressão que eu tenho é que para a opinião pública em geral, para o cidadão comum em geral, o judiciário é uma casta que vive acima do bem e do mal. Por exemplo, a maior punição que um juiz que cometeu má conduta, né, que teve uma má conduta, pode ter pelo CNJ é a aposentadoria compulsória, que é uma coisa que o cidadão comum fala assim, como assim? Né? Você aposente-se. Esse é o máximo da punição de um juiz que vendeu sentença, de coisas gravíssimas, de crimes mesmo, não é? Como é que é isso? Né? Quando o senhor fala que o judiciário não é uma caixa preta, não pode se dizer que é uma caixa preta, que não tem transparência, mas, por outro lado, tem-se a impressão que é assim, né? São assim semideuses que vivem acima do bem e do mal. É muito difícil explicar para um cidadão como que alguém que praticou desvio de conduta, que vendeu decisões judiciais, é punido com a aposentadoria e continua recebendo seus vencimentos. Então, e que não são pequenos. E que não são pequenos. Há uma série de questões que a reforma do judiciário em 2004 não conseguiu resolver. Então, por exemplo, a própria composição e a forma de ingresso de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Por que 11 pessoas que são indicadas pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal podem muitas vezes proferir uma decisão que vai contrariar a vontade popular manifestada pelo Congresso Nacional, por exemplo? Então, será que não é hora de rever a forma de ingresso dos ministros ao Supremo Tribunal Federal? Rediscutir isso? Há teorias que defendem, por exemplo, eleição. Eu até acredito que isso é um pouco exagerado e precisa ser melhor pensado, porque o judiciário, se por um lado ele é o único poder onde os membros não são eleitos, então nesse sentido ele perde enquanto um órgão democrático comparado ao executivo ou ao legislativo, que bem ou mal são pessoas que são escolhidas pelo povo. Mas, por outro lado, a não eleição do judiciário é uma forma de garantir que as minorias tenham, em último recurso, a possibilidade de ter direitos fundamentais garantidos pelo Poder Judiciário. Mas isso não significa que nós não precisamos repensar a forma de ingresso dos ministros ao Supremo. Não só dos ministros, mas parece que a composição dos tribunais também estaduais, né, tem uma circunstância semelhante. Não é isso? Com a participação, com indicação do governador. Isso. Há vários critérios, alguns são promovidos por merecimento, outros por antiguidade. Há uma parte que é a questão do quinto constitucional. Mas o Supremo, eu digo o Supremo como exemplo, porque como é o órgão de cúpula do judiciário, muitas vezes questões importantíssimas são definidas por 11 ministros, que não foram eleitos. E isso é bastante problemático na construção de um Estado democrático de direito. Retomando um pouquinho o episódio com o CNJ, do Supremo, houve um recuo, não é? O STF, eu só queria relembrar um pouquinho o caso e entender, ouvir a sua opinião sobre isso. Por que houve esse recuo? Não é? Quando a ministra fez a declaração, a corregedora do CNJ, Eliana Calmon, fez a declaração, em seguida o presidente César Peluso se manifestou, né, criticando, indignado e tal. Mas recuou na votação na semana passada. O que aconteceu? O Supremo está dando uma resposta à sociedade? Ainda não. Eu acredito que esse recuo foi, primeiro, pela pressão da imprensa, da sociedade civil organizada,
como a OAB, por exemplo, e outras instituições. Por outro lado, como é um assunto muito importante, a não inclusão na pauta da semana passada é para serenar os ânimos, porque esse é um tema tão relevante que não pode ser resolvido de afogadilho. Agora, realmente, a algum momento, seja essa semana ou semana que vem, ou quando for, o assunto vai ter que ser decidido. E tudo começou porque o CNJ editou uma resolução, que é a 135, estabelecendo critérios dos procedimentos disciplinares em todos os tribunais. E isso causou algumas reações por parte de tribunais, culminando com o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade pela AMB, que é o que o Supremo... A Associação dos Magistrados Brasileiros, que é o que o Supremo vai decidir. Os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes já fizeram propostas, opinaram a respeito e estão oferecendo aí uma situação intermediária, porque a questão reside as corregedorias estaduais, né? O CNJ não teria poder para julgar um juiz antes de uma corregedoria. Mas seria mais ou menos esse o impedimento, né? E eles estão querendo uma situação intermediária. O que é que exatamente isso poderia ser a solução e que solução é essa? Não me parece a melhor solução, mas a gente pode estabelecer algumas correntes. Há quem entenda, como o ministro Celso de Mello, inclusive já deferiu liminar nesse sentido, que o CNJ só pode atuar com esse caráter correicional observando o princípio da subsidiariedade, ou seja, primeiro quem tem a prerrogativa de fazer esse tipo de apuração e punição são as corregedorias dos órgãos dos tribunais estaduais. A outra corrente defende que não, que essa prerrogativa e essa competência é concorrente, ou seja, tanto o CNJ quanto as corregedorias devem atuar. Mas eles estão propondo uma questão de prazo aí. Se a corregedoria agir nesse prazo pré-determinado, tudo bem. Se não, o CNJ entra. Isso tem chance de emplacar, de funcionar? É possível, mas, por exemplo, o senador Demóstenes Torres já apresentou uma proposta de emenda constitucional no seguinte sentido, de esclarecer melhor o artigo 103b da Constituição para garantir a prerrogativa do CNJ fazer investigações e punições independentemente do trabalho das corregedorias. Mas veja bem, ninguém quer esvaziar as corregedorias dos tribunais, até porque o CNJ não tem estrutura para fazer investigações e punir. São 18 mil juízes, não é isso? Milhares de magistrados, 26 estados, mais o Distrito Federal, com tribunais estaduais, federais, especializados em matéria trabalhista. Então, o CNJ, ele realmente não tem estrutura para substituir as corregedorias, mas ele é um órgão que deve ter a sua independência para agir. Porque se as corregedorias estivessem agindo muito bem, com eficiência e com agilidade, o CNJ não precisaria nem ter sido criado. O problema é corporativismo mesmo? Existe corporativismo, existe morosidade, existe falta de estrutura para apurar com a devida agilidade. E nas últimas duas gestões dos corregedores nacionais, tanto o ministro Dipp e agora a ministra Eliana, eles deram um dinamismo maior. Que incomodou. Que feriu interesses, feriu corporativismo. E essa grande polêmica é fruto disso. Se não estivesse incomodando, não haveria... O judiciário entrar na agenda do país dessa forma é bom para a democracia? Se tivesse entrado de outras maneiras, seria melhor. Mas eu acredito que um Estado democrático se constrói realmente com diálogo, com debate, com contraposição de ideias. Então, apesar da polêmica e da força das declarações, que eu não acho que foram as mais felizes, mas teve o lado bom de colocar na agenda e de trazer para a pauta, não só das pessoas que são especialistas, estudiosos, mas do cidadão comum, que muitas vezes não entende por que só uma pessoa pobre, humilde, que sofre punições e que os poderosos
muitas vezes não são punidos. O que nós precisamos é combater no Brasil essa visão tão arraigada da impunidade e de que o crime compensa, digamos assim. E esse exemplo ele precisa vir de cima para baixo, do judiciário, do executivo e do legislativo. Mas só virá também com uma pressão da imprensa, pressão dos órgãos, da sociedade civil organizada e do povo, de uma maneira geral. O que você achou da participação do Senado? Na verdade, foi um pouco isolada. Foi do senador Demóstenes Torres, do DEM, né? Isso. Nesse episódio. Eu achei saudável. Vários senadores assinaram, né, a proposta de emenda constitucional. A meu ver, a Constituição já é clara o suficiente. Basta ler o artigo 103b para entender que o CNJ tem sim essa prerrogativa de maneira concorrente. Não tem que esperar as corregedorias estaduais. Mas já que há essa polêmica, que o próprio Supremo vem deferindo algumas liminares, então eu acho saudável que o Legislativo tenha entrado, porque é a casa realmente democrática. Agora, professor, e essa outra polêmica que é a discussão dos salários, né, do Judiciário? Fala-se, estão discutindo quanto os cidadãos em geral discutem aí alguma coisa em torno da inflação anual, né? Um pouquinho mais, a inflação um pouquinho mais. O Judiciário está falando em 56% de reajuste. Quer dizer, quando o Judiciário faz esse tipo de discussão, tem um pouco a ver com dar um pouco as costas à população, uma atitude meio autista em relação à realidade? O Judiciário ainda carece de participar mais, né, da vida nacional e da realidade nacional? Eu vou focar mais uma vez no órgão de cúpula, que é o Supremo Tribunal Federal, para dizer que, como são ministros não eleitos e que ficam ali em caráter vitalício, talvez isso crie uma sensação e um afastamento da vida real, que nós, cidadãos comuns, estamos acostumados. Então é complicado se falar num reajuste dessa proporção no momento em que temos professores recebendo, às vezes, um valor 20, 30 vezes menor. Por outro lado, eu acredito que os magistrados devem ser remunerados de maneira digna. Por quê? Porque eles decidem questões importantíssimas, porque eles não podem exercer outras atribuições, a não ser uma de magistério. Então, eu acredito que devem ser muito bem remunerados. Mas talvez o tema seja inoportuno, no mínimo, no momento de crise econômica internacional, no momento em que eles recebem um salário já, eu diria, bastante digno. Eu acredito que deveríamos deixar essa discussão para um momento mais apropriado. Você acha que eles vão perceber isso? Que é melhor postergar a discussão? Eu acredito que sempre isso depende das pressões e das reações da sociedade civil organizada. Essas muitas vezes... Isso não estaria virando um embate entre o Executivo, mais um embate entre o Executivo e o Judiciário, não? Pode ser que sim, e também envolvendo o Legislativo, porque tem que ser aprovado, né, nas casas legislativas, mas não me parece que é o tema mais importante desse momento. Acredito que temos outras questões de muito maior interesse da sociedade que precisam ser resolvidas com mais celeridade. Professor, obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Um abraço, até a próxima. Até. Eu conversei com o professor Otávio Pedersoli Rocha. Ele é professor de Direito Constitucional da PUC Minas, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Minas Gerais. O nosso assunto aqui principal foi essa ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal, sendo examinada pelos ministros, que a Associação dos Magistrados do Brasil pede que o Conselho Nacional de Justiça não tenha tanto poder ou não tenha poder para julgar e punir juízes. Isso causou uma grande polêmica desde a semana passada e é um assunto que
traz à tona as questões relativas ao judiciário, contradições que o judiciário brasileiro tem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.